Foi? Foi. Olá, gente! Boa noite! Tudo bem? Vamos esperando. A gente vai esperar um pouquinho até todo mundo entrando. Deixa eu Na mandar verdade, aqui. acho que não entrou ninguém ainda. Alguém entrou? Calma aí. Boa noite! Oi, Louca, tudo bem? boa noite! Olá, gente! Tudo bem? Vão entrando. A gente vai esperar um pouquinho, tá? Para Para começarmos as pessoas mais irem uma entrando. live do nosso grupo. Isso. Ai, A Mari que vai nervoso. entrando. Tá aguardando, a gente tá aguardando ela responder. Oi, Boa gente! noite! Ai, gente, que vergonha. Ai, Boa eu não noite, sei. pessoal. Sejam bem-vindos ao grupo de jovens. Mais uma live do grupo de jovens. É pra Cabia que tá pegando C. Amém. Aí. Bem, por conta da pandemia, não estamos tendo nosso grupo de jovens como normalmente teríamos. No entanto, Nossa, tá melhor. Não estamos tendo nosso grupo de jovens como normalmente teríamos. Porém, como estamos na época de festa junina, comemoração dos nossos três santos, não poderíamos deixar de vir aqui e contar a história um pouquinho desses três santos para vocês. E eu espero que vocês gostem. E é isso. Ah, gente, antes da gente começar, vai falando pra gente se dá pra. Tá dando pra ouvir a Se não gente tá ouvindo bem. certinho. Se a imagem tá boa. Seguinte, a gente tá nervosa. Se a gente travar, se a gente gaguejar, vocês não se preocupem. Tudo bem, tá, gente? Que é Tá tudo normal, a gente tá nervosa. Compartilha a live. Compartilha a live com seus amigos. Pra gente alcançarem mais almas pra Jesus, hein? Glória a Deus. Amém. Certinho, então, Vamos ver se seguinte. tá perfeito, tá ótimo, então tá bom. O Instagram, ele só tem duração de 1 hora para live. Se caso a gente estender esse horário, a gente vai estar abrindo outra live e vocês entram nessa outra live, combinado? Então tá bom. Você tá Peguem terços, terçozinhos em mão. A gente vai começar com o terço da misericórdia, tá? Pra gente começar a entrar no clima de oração, conseguir intimidade com Jesus pra gente começar o nosso grupo de hoje. Amém? Amém. Vocês estão vendo que a gente tá toda de xadrez, É, a toda gente tá no de xadrez, clima ó. de Nossa festa decoração. junina, mas é Julina, Tem né? Na até verdade. decoração, aqui não tem nada, gente. Espero que vocês aí em casa estejam no clima com a gente também. Julino. Então vamos começar com o nosso terço da misericórdia. A Bia vai estar começando. E eu quero que vocês peguem o terço de vocês na casa de vocês. E rezem com a gente. Vão criando um clima com Deus nesse momento, com Jesus nesse momento, com Nossa Senhora. Que você possa entregar todos os seus problemas, todas as suas dúvidas, todas as suas preocupações, tudo aquilo que você acha que não consegue mais resolver, essa pandemia, todas as pessoas. Então vamos começar, né? Com o nosso terço. Amém? Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,
rogai por nós, pecadores, agora e na Agora e hora na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais Que no céu, estais no céu, santificado seja o vosso venha a nome. nós o vosso Venha a reino, nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão perdoai nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. nesse primeiro mistério. Eu gostaria de colocar a pandemia que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. Já são 4 meses que a gente está em casa, já é 4 meses que a gente está em isolamento, já é 4 meses que muitas pessoas não podem trabalhar, não podemos sair, não podemos ir à igreja, não podemos fazer muitas coisas que a gente estava habituado a fazer. Então, que nesse primeiro mistério nós colocamos essa pandemia. E que Jesus venha e acabe com tudo isso. Porque a gente sabe que não é fácil, tudo que nós estamos passando. Não está sendo fácil para ninguém, está sendo uma época muito difícil para todo mundo. Mas que Jesus venha ouvir as nossas preces e que a gente consiga achar uma cura logo para esta pandemia, para que ela possa acabar. Que muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão ficando doentes por conta de ficar em casa, por conta de ficar sozinho, pelo isolamento no geral. Então, que nós possamos pedir para o fim dessa pandemia, neste primeiro mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Diletíssimo nosso Filho, Senhor nosso Jesus Cristo, Senhor em Jesus Cristo, expiação dos nossos em pecados e dos pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e de nós e do mundo inteiro. dolorosa paixão, tende Tem misericórdia misericórdia de nós e do mundo inteiro. dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e Misericórdia do de nós e do mundo inteiro. dolorosa paixão, tende misericórdia de De nós e do mundo inteiro. tende misericórdia de nós, Misericórdia de nós e do mundo inteiro. tende Tem misericórdia de misericórdia de nós e do mundo inteiro. não, tende Tem misericórdia de misericórdia de nós e do mundo inteiro. não, tende misericórdia de nós, De nós e do mundo inteiro. não, tende Tem misericórdia de nós, misericórdia de nós e do mundo inteiro. não, tende Tem misericórdia de nós. misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nesse segundo mistério, eu gostaria de pedir pela saúde das pessoas que estão com Covid ou outras doenças, que Jesus possa curá-las e que possa tirar o sofrimento delas. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nesse terceiro mistério, eu gostaria de pedir para os governantes que eles tenham um discernimento, né, de Deus para que possam conseguir levar tudo em diante, tudo que está acontecendo, que eles sempre pensem no próximo e não só na vida deles. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Bem, nesse quarto mistério, que possamos colocar a nossa intimidade com Jesus, que mesmo por conta da pandemia a gente não está podendo ir na Santa Missa, a gente não está podendo acompanhar o grupo, mas que mesmo assim o fogo que arde dentro da gente não se apague, que mesmo assim a gente possa ver Jesus no simples, possa buscar Ele no simples, possa mesmo assim não se distanciar dele e nem se afastar dos propósitos que Ele tem para a nossa vida. Eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo e o O sangue, sangue, a alma alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em em expiação expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós. De nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende Tem misericórdia de misericórdia de nós e do mundo inteiro. tende Tem misericórdia de misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós. Misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dolorosa paixão, tende Tem misericórdia de nós, misericórdia de nós e do mundo inteiro. paixão, tende Tem misericórdia de nós, misericórdia de nós e do mundo inteiro. dolorosa paixão, tende tem misericórdia de nós. Misericórdia de nós e do mundo inteiro. tende Tem misericórdia de nós, misericórdia de nós e do mundo inteiro. tende Tem misericórdia de nós, misericórdia de nós e do mundo inteiro. tende Tem misericórdia de nós. misericórdia de nós e do mundo inteiro. Este quinto mistério que a gente vai colocar na nossa live de hoje. Tudo aquilo que nós preparamos com muito carinho, com muito amor, que sejam ditas aquelas palavras que a gente mesmo e vocês que estão assistindo possam ouvir e possam levar. Que o que saia da nossa boca seja da vontade de Deus, seja da vontade do Espírito Santo, e que a Virgem Maria prevaleça com a gente, nos guarde e cuide de nós nesta live de hoje. Mas também que você coloque em intenção, já se preparando, a sua semana. Coloque em intenção como vai ser a sua semana. Se você vai trabalhar, se você não vai, se você está trabalhando em casa, para que Jesus possa cuidar da gente onde a gente estiver, no nosso trabalho ou em casa. Eterno Pai,
eu vos ofereço o Ofereço corpo e o corpo, sangue, alma e e divindade de do vosso vosso diletíssimo Filho, nosso nosso Senhor Senhor Jesus Jesus Cristo, Cristo, em em expiação expiração dos dos nossos nossos pecados pecados e e dos do mundo pecados do inteiro. mundo inteiro. paixão, tende Tem misericórdia de nós. misericórdia de nós e do mundo inteiro. Da paixão, tende Tem misericórdia. misericórdia de nós e do mundo inteiro. Da paixão, tende Tem misericórdia. misericórdia de nós e do mundo inteiro. Da paixão, tende Tem misericórdia. misericórdia de nós e do mundo inteiro. Da paixão, tende Tem misericórdia de nós. misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende Tem misericórdia de nós. de nós e do mundo inteiro. Tende Tem misericórdia misericórdia de nós e do mundo inteiro. da paixão, tende Tem misericórdia de nós. misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende Tem misericórdia misericórdia de nós e do mundo inteiro. da paixão, tende Tem misericórdia misericórdia de nós e do mundo inteiro. da paixão, tende misericórdia de nós. De nós e do mundo inteiro. Deus forte, Deus imortal, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Deus santo, forte, Deus Deus imortal, forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Que jorrar coração de Jesus, como fonte fonte de misericórdia para nós. Jesus, eu confio em vós. Ó sangue e água, rache o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Jesus, eu confio em vós. Ó sangue e água, jorraste o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Jesus, eu confio em vós. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, estejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todo que vos odeia. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Mari. Obrigado, mãe da Mari, por participar Agradeço. com a gente. Que Tchau. Jesus abençoe o caminho de vocês. Obrigada pelo sim. Saudade. Tchau. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada pelo sim de vocês. Prontinho. Voltamos, gente. Então, terço rezado. Glória a né? Deus. Amém. Agora a gente vai começar falando um pouquinho dos nossos santos juninos. Já de antemão, a gente pede desculpas para vocês por alguma coisa que a gente cometeu de errado, algum gaguejo, que a gente tá nervosa. Muito. Não é porque a gente não tá perto, que eu não tô olhando pra cara de vocês, que eu não tô nervosa, não. Eu queria estar olhando pra cara de vocês, porque eu tô nervosa, viu? Tá, uma pila, Coração gente. não bate mais. Não bate mais. Nossa Senhora. Então, já pedindo desculpas para vocês por qualquer erro que a gente tiver. Ó, não é surpresa para mim, todo mundo já sabe, mas, né, só para falando. A gente, se às vezes vocês verem a gente olhando para baixo, que a gente tá com as nossas colinhas, tá? No nosso caderninho. Os nossos tópicos pra gente não esquecer nada Pra contar tudo vocês. pra vocês. Nossa cabeça Tá. não é tão boa assim, né? Que a gente grava um monte de coisa. A gente tem que ter umas colinhas, né? Pra Exatamente. olhar, tá bom? Tá, mas amém. Qualquer coisa vocês vão falando, às vezes a gente não vai conseguir vendo muito bem, porque tá meio longe do celular e eu e a Camila é meio cega. Ok. Tá, mas qualquer coisa vocês vão falando que a gente vai tentar ver. Tá bom? Bem, a gente vai começar um pouco, vai contar pra vocês um pouquinho. Nossa, o ar tá caindo? Um pouquinho a história de Santo Antônio, nosso santo casamenteiro, ok? A Bia vai começar e aí a gente vai conversando, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Ninguém vai me responder, mas tudo bem. Amém. Amém. Vamos lá, então. Vou começar falando um pouquinho da história, tá? De onde Santo Antônio nasceu, quando. E depois eu falo um pouquinho da vida dele, da devoção. E em todos os finais
dos santos que a gente for falar, a gente vai fazer a oração deles, tá? Com vocês. Então vamos lá. Santo Antônio, o nome dele de batismo, para quem não sabe, é Fernando. Ele chama Fernando, é o nome dele de batismo, tá? Ele nasceu em Lisboa, que é em Portugal, né? Antigamente era chamado mais de Lisboa, não tinha muito essa de, tipo, o país Portugal, né? Era Lisboa. Mas ele nasceu em Lisboa, que hoje, Portugal, tá? E ele nasceu dia 15 de agosto de 1195. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Santo Antônio, ele era um jovem de uma família muito nobre e muito rica de Lisboa. E bem cedo, Santo Antônio, ele era um santo, já digamos que muito devoto a Jesus, porque ele, desde pequeno, ele sempre gostou de ficar mais no cantinho dele, mais quietinho, tipo, ele vivia trancado no quarto dele, ou ele estava em lugares que não tinha ninguém, porque ele queria ter essa intimidade maior com Jesus, ter esse momento de Jesus e ele só, onde Jesus falava com ele e ele falava com Jesus. Então ele vivia muito sozinho e ele gostava muito de orar sempre gostou, tá? Então, aos 19 anos, ele entrou para o mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares, que era de Santo Agostinho. E nesse mosteiro ele ficou por 2 anos. Ficou morando lá por 2 anos. E em uma grande biblioteca que fala, né? Biblioteca nas mãos, que ele gostava bastante de estudar, tinha bastante livro para conhecer a história de Jesus. Então ele estudava muito e tinha uma vida de oração muito grande com Jesus. E lá ele foi transferido para Coimbra. Coimbra, em Portugal também, é uma cidade que era muito importante para estudos bíblicos. Tinha bastante livros e histórias, né, sobre Jesus. E lá ele aprendeu muita coisa. E lá ele viveu durante 10 anos. Nesses 10 anos, ele virou sacerdote lá em Coimbra, tá? E logo ali que ele estava no mosteiro, depois que ele foi para Coimbra e que ele se tornou sacerdote, ele começou a pregar. Ele viu que ele tinha o dom da palavra de Deus, o dom de pregar, então ele começou a pregar também muito cedo. E em Coimbra, como ele virou sacerdote, era Padre Antônio, ele conhece os freis franciscanos lá em Coimbra. E ele vê algo a mais nesses freis franciscanos. Ele viu que o entusiasmo, a alegria de viver o evangelho daqueles franciscanos era muito grande, era muito linda de se ver. E ele falou: eu quero isso para mim. Eu quero isso para minha vida. E aí ele viu que ele passou pelo mosteiro, né, e virou padre, mas ele falou: isso não é a minha missão que Jesus quer para mim. Mas eu vou continuar levando a palavra de Deus para as pessoas, mas não é aqui que eu devo estar. Então, como ele viu esse entusiasmo, essa força dos freis franciscanos, ele falou: aqui é o meu lugar, é aqui que eu devo ficar, é aqui que eu devo permanecer. Então, um pouco tempo depois, ele virou o Frei Antônio, tá? E mudou-se para o mosteiro de São Francisco de Assis. Sou eu. Agora vai falar um pouquinho dos milagres de Santo Antônio. Bem, Santo Antônio, ele é mais conhecido como o protetor das causas milagrosas, o protetor dos pobres e o protetor do casamento. Por que Santo Antônio é o protetor do casamento? Porque antigamente as mulheres iam até Santo Antônio para pedir conselho sobre seus casamentos. Então ele é mais conhecido como o santo
casamenteiro. Bem, Santo Antônio, ele faleceu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231. Então, hoje é comemorada a data de falecimento de Santo Antônio. O dia de Santo Antônio, então, é 13 de junho, correto? E antes dele falecer, Santo Antônio, ele disse umas palavras muito, muito bonitas, que foi as seguintes. Ó Virgem gloriosa, que estais acima das estrelas, e completou, estou vendo o meu Senhor. Santo Antônio, ele tinha uma intimidade muito grande com Jesus. No entanto, que a Bia falou que ele gostava de orar e gostava de aprender mais sobre a história de Jesus, sobre tudo que Jesus tinha passado e tudo mais. Um dos milagres mais conhecidos de Santo Antônio é o milagre do burrinho. O que acontece? Santo Antônio estava conversando com um herege, aquela pessoa que não acredita em Deus, e o herege, ele tem um burrinho. O herege vira para Santo Antônio e fala assim: eu tenho um acordo para fazer com você. Você aceita meu acordo? Daí Santo Antônio fala: eu aceito, então. Daí ele fala assim: ó, seguinte, vou deixar meu burrinho 3 dias sem comer. Daqui 3 dias eu te encontro na praça central da cidade e você vai colocar o Santíssimo, o ostensório exposto. E eu vou colocar um prato de comida para o meu burrinho do lado. Se o burrinho for fazer... como que é? Esqueci o nome. Se prostrar a Jesus, é porque Jesus existe. Mas, se o burrinho for comer antes de se prostrar a Jesus, é porque ele não existe. Passou 3 dias, o burrinho ficou sem comer, coitado do burrinho. Chegou lá na praça, eles soltaram o burrinho. Assim que eles soltaram o burrinho foi direto ao Santíssimo e ele se prostrou diante de Jesus. E assim que ele se prostrou diante de Jesus, ele foi comer a comida que ele tinha para comer. E aí ele foi... Como posso falar? Ele começou a acreditar em Jesus. Ele começou a ter certeza, porque ele falava assim que ele não tinha confiança naquilo que Santo Antônio falava, no Deus que Santo Antônio pregava, no Jesus que Santo Antônio pregava. Então, Santo Antônio teve que provar para ele, realmente ele provou. E aí ele se converteu a Jesus, porque ele começou a acreditar. Ok? Bem, agora a gente vai falar um pouquinho da história de São Pedro. A Bia vai contar para vocês, ok? Antes, vamos fazer a oração de Santo Antônio. Ah, é verdade, essa oração de Santo Pra Antônio. gente não esquecer. Isso. É meio comprida, tá, gente? Então, assim, todas as orações que a gente for fazer, a gente vai lendo. E aí vocês podem fechar os olhos na casa de vocês e orando com a gente. Tá bom? Vamos lá? Meu querido Santo Antônio, dos mais carinhosos, o nosso ardente amor a Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para o próximo, nós vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível, se não deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos para que nos obtenhais a graça especial que nesse momento pedimos, ó bondoso e santo taumaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatias pelos homens. Segredai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá as mercês que pedimos. Amém. E eu também esqueci de falar uma coisa. Santo Antônio, ele fazia milagres. Porém, ele pedia para as pessoas não falar os milagres que ele fazia. Somente depois da sua morte. Ele não queria estrelinha, ele fazia o milagre. Santo Antônio era muito humilde. Ele era muito humilde. Mesmo ele vindo de família rica, ele era muito humilde. E ele falava para as pessoas não contar o milagre que ele fazia. Ele pedia para contar somente depois da sua morte. Então, todos esses milagres, as pessoas só começaram a falar depois da sua morte. Beleza? Agora a Bia vai falar de São Pedro. Vamos lá, então, falar um pouquinho de São Pedro. Antes de começar, São Pedro e São João, que a gente vai falar, é muito importante lembrar que
eles andaram ao lado de Jesus. Eles foram... Eles não, né? João foi. Pedro foi discípulo de Jesus e João era seu primo, um seguidor, uma pessoa que levava a palavra de Deus adiante, né? A palavra de Jesus adiante. Então, São Pedro e São João foram pessoas que diretamente conviveram com Jesus, viram como Jesus era. Lembrando também que eles são doutores da igreja. Eles são doutores, porque eles deixavam Jesus falar através deles. Eles viram Jesus totalmente, face a face. Amém. Vamos lá, então. A gente vai começar, eu vou começar a falar um pouquinho de São Pedro, vou falar como a gente falou de Santo Antônio, da história um pouquinho, da devoção, de como foi a morte, e depois a gente vai fazer oração, tá bom? Então vamos lá. São Pedro, ele nasceu em Betsaida, não era nem cidade, era um pequeno vilarejo que tinha em Genezaré. Genezaré era as margens do lago Genezaré, tá? Chamava Betsaida, esse pequeno vilarejo onde São Pedro nasceu. E era no norte de Israel, tá? E seu nome de nascimento, como todos vocês já sabem, não era Pedro, era Simão. Pedro veio depois que Simão conheceu Jesus, e aí depois eu vou contar mais um pouquinho para vocês da história, tá bom? E quando Jesus conheceu, Simão ele era casado. E na Bíblia a gente sabe que fala que Jesus curou a sogra de Pedro, a sogra de Simão, né? No caso, que era o nome dele. Que curou a sogra dele, que ela estava doente. Então, foi dos primeiros passos, uma das primeiras curas que Jesus começou a fazer, tá? E eles moravam em Cafarnaum, que era uma cidade muito importante naquela época, tá? E ele era filho de Jonas. Simão era filho de Jonas e tinha um irmão chamado André, que era também um discípulo de Jesus, que foi quem apresentou Simão a Jesus. André que levou o Simão Pedro até Jesus, né? E mais tarde eles se tornariam discípulos de Jesus e o seguiriam, né? E eles tinham, antes de conhecer Jesus, e ainda depois que eles conheceram Jesus, eles tinham um barco onde eles eram pescadores. Simão tinha uma sociedade com André, onde eles eram pescadores, né? E aí Jesus veio, apareceu para eles conheceram Jesus frente a frente, mas por um pequeno tempo eles ainda continuaram a pescar, eles ainda continuaram a viver a vida que eles tinham e depois eles se uniram a Jesus para começar a levar a palavra de Deus para as pessoas, né? E quando Jesus conheceu Simão, por ele ser pescador há muito tempo, era tudo o que eles tinham, né? Que eles faziam, que eles sabiam fazer. Jesus disse uma coisa muito importante, que mudaria a vida de Simão para sempre. Diz a ele: Simão, você será pescador de homens. Naquele momento ele não passou mais a ser pescador de peixes comuns no mar. Não, ele ia ser pescador de homens. Como assim, pescador de homens? Ele iria levar a palavra de Deus para as pessoas e iriam converter muitas pessoas. Pessoas que nem conheciam que poderiam existir Jesus, que poderiam existir o Messias, acreditariam nele. E ele levaria para perto de Jesus.
Então, a partir daí, Simão começou a seguir Jesus, a partir do momento que ele falou que seria pescadores de homens. Então, Simão, num determinado momento, Simão confessou. Perdão, gente, não é corona, não, tá? Eu engasguei. Num determinado momento, Simão confessou a Jesus: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Por isso, Jesus disse que daquele momento em diante, ele não seguiria com o nome de Simão, mas sim de Pedro. Porque Pedro em hebraico, se eu não me engano, significa Cefas, né? Que significa pedra, tá? Então, mais tarde, depois que eu explicar todo o decorrer da história, a gente vai entender o porquê dessa pedra, o porquê de Jesus ter escolhido o nome Pedro para ele, tá? Então eu vou falar um pouquinho agora das negações de São Pedro a Jesus. Como a gente já sabe também, tem na passagem, depois eu vou ler mais especificamente para vocês. Jesus, ele é preso no Horto das Oliveiras, quando ele estava com seus discípulos João e Pedro. E quando ele foi preso, Jesus pediu para que soltassem, que liberassem os seus discípulos, que levassem só ele. Então foi o que eles fizeram, prenderam só Jesus. E Pedro e João ficou vendo às escondidas o que acontecia com Jesus, para onde estava levando Jesus. Então, no meio desse decorrer, algumas pessoas reconheceram Pedro e perguntou para ele: Você é um dos discípulos de Jesus, não é? E Pedro, por 3 vezes, negou, falando que não era. E o galo cantou. E como Jesus havia dito, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E quando Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos de novo às margens do mar da Galileia, ele se dirigiu a Pedro e perguntou a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Sim, Senhor. De novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Mas, como havia acontecido, e depois que ele pensou e falou: Nossa, realmente eu neguei Jesus. Neguei Jesus 3 vezes. Só que quando Jesus perguntou para ele se ele amava realmente Jesus, ele falou: Sim, Senhor. Ele falou as 3 vezes: Você sabes que eu te amo, tu sabes tudo. Então, ele com o coração todo cheio de arrependimento e de dor, chorou, porque ele lembrou que ele tinha negado Jesus 3 vezes e que isso não era coisa para ele ter feito, não era para ele negar Jesus, já que ele decidiu seguir a Jesus. Então eu vou ler para vocês aqui essa passagem que fala da negação de Pedro a Jesus. Tá? Para quem quiser acompanhar na Bíblia, está em João 21, capítulo 15. Capítulo não, versículo 15, perdão, gente. João 21, versículo 15. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me
Mais do que estes? Respondeu ele. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. E ainda perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuando então, gente. Vamos lá. Então, essas foram as 3 negações de Pedro a Jesus. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês também, que é uma passagem, se vocês quiserem pegar também. Agora está em Mateus. Mateus 16, 16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que estás nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Dá um beijinho na sua Bíblia. Não, na sua. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu li essa passagem para vocês para explicar que Jesus deu uma missão a Pedro, que foi justamente essa que eu li para vocês, que foi a chave dos céus. O Pedro, toma aqui a chave do reino dos céus. Tudo o que você ligares na terra será ligado no céu. Mas tudo o que você desligares na terra será desligado nos céus. Pedro, ele tem uma missão muito grande como um discípulo de Jesus para levar a palavra de Deus e o evangelho de Jesus para as pessoas. Ele é pescador de homens. Jesus confiou a missão a São Pedro para ser pescador de homens. E eu falo uma coisa para vocês. Isso não é para qualquer um. Não é. Por mais que a gente leve a palavra de Deus, por mais que a gente fale de Jesus para as pessoas, São Pedro foi alguém muito importante para Jesus. Muito importante. E, dando continuidade, agora a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho para vocês da devoção e da morte de São Pedro. Como eu já disse, São Pedro ele levava o evangelho a todos os cantos, a todas as pessoas. E por conta disso ele foi muito perseguido, como os outros discípulos e como aqueles que seguiam Jesus naquela época, né? E São Pedro, então, ele foi preso várias e várias e várias vezes por levar a palavra de Jesus para as pessoas, né? E em uma delas, que foi em Jerusalém, um anjo de Deus o libertou da prisão.
um anjo de Deus libertou São Pedro da prisão, passando por todos os guardas, para que ele continuasse a perseguir, a ser pescador de homens, para que ele continuasse a levar a palavra de Deus para as pessoas. E em seguida ele foi para Roma, onde lá ele liderou uma igreja que sempre crescia com várias pessoas, assim, crescendo a comunidade, né? Cada vez mais. E lá ele sofria também perseguições pelo que ele fazia, pelo que ele fez. E lá ele foi preso pelos romanos. Ele foi preso e foi condenado à morte. Mas São Pedro fez um pedido, então, aos romanos. Já que ele seria condenado à morte, né, a crucificação, que todos aqueles que seguiam Jesus teriam como morte a crucificação, a morte na cruz. Mas ele fez um pedido, ele falou, se é para eu morrer, eu não quero morrer como Jesus morreu. Eu não quero morrer como meu mestre morreu. Mas como assim? Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele falou que ele não era digno de morrer como Jesus tinha morrido. Ele falou, eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Então eu quero que vocês me coloquem de cabeça para baixo na cruz. E o pedido dele foi atendido. Então ele foi morto na região onde hoje é o Vaticano. E antes de terminar de falar da morte dele, só para vocês entenderem o que eu falei lá no começo. O propósito do nome Pedro, né? Significa pedra. E Jesus fala que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro foi o primeiro papa que a gente teve, né? Lá em Roma, no Vaticano, que foi na região que ele morreu. Por isso, hoje, todos os trâmites que a gente conhece de papa, de ordenação e tudo mais, acontecem lá. Porque o primeiro papa da Igreja Católica foi São Pedro, tá? E a festa dele é comemorada no dia 29 de junho. Amém? Vamos fazer a oração dele agora? Amém. Se você quiser que eu faça sozinha, amiga, Tudo bem. de São João. Fique à vontade. Que você possa fechar seus olhos de novo, para a gente fazer a oração de São Pedro. Se você quiser, coloque a mão no seu coração, para você orar junto comigo. Glorioso São Pedro, creio que vós sois o fundamento da Igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário das chaves dos céus, o verdadeiro vigário de Jesus Cristo. Eu me glorio de ser vossa ovelha, vosso súdito e filho. Uma graça vos peço com toda a minha alma. Guardai-me sempre unido a vós, e fazei que antes me seja arrancado do peito meu coração do que o amor, e a plena submissão que vos devo, nos vossos sucessores, os pontífices romanos. Viva e morra como filho vosso, e filho da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Assim seja. Ó glorioso São Pedro, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Amém. Agora a Ká vai falar um pouquinho para vocês da historinha de São João. Eu tô nervosa, gente. Bem, vou falar um pouco para vocês da história agora de São João Batista. Por último, mas não menos importante, se não o mais importante, para quem não conhece,
João Batista foi o último precursor do Filho de Deus. O último profeta o último profeta de todos. Aquele que teria a missão de levar a todos os cantos, a anunciar a todos os cantos a vida de Jesus. Ele nasceu em uma cidadezinha em Israel no dia 24 de junho. Ele é eu acho que ele é o único santo, né, São João, ele é o único que é comemorado o dia do seu aniversário, não da sua data de falecimento. Então, 24 de junho foi o dia que ele nasceu e é comemorado hoje o dia de São João. Bem, eu achei muito interessante eu trazer um pouquinho para vocês o que significa o nome João. João, em hebraico, ele significa Deus concede a graça. E o Batista veio logo depois por conta dele começar a fazer atividade de batismo no Rio Jordão. Então, João Batista, aquele que batiza. Bem, ele é filho de Zacarias e Isabel. Para quem não conhece, Zacarias e Isabel, quando eles descobriram que Isabel estava grávida de João, eles eram bem velhinhos, idosos, e Isabel ela não podia ter filhos, ela era infértil. Então, em Lucas 1:13, nos conta que Gabriel ele apareceu para Zacarias no templo e falou assim que de tanta oração Isabel estaria grávida. E na hora, Zacarias falou, como a gente, olha a idade que a gente tem, né? A minha mulher é infértil, a gente não pode ter filho. Então Gabriel falou assim, você não acredita? Então eu vou te deixar mudo. Vou te deixar mudo até a criança nascer. Então ele ficou mudo até o nascimento da criança. E João, o primeiro contato que ele teve com Jesus, como a Bia disse, ele é primo de Jesus. O primeiro contato que ele teve com Jesus foi no ventre da sua mãe, em uma visita que Maria fez a Isabel. A ligação que eles têm é tão forte que assim que ela chegou, João já pulava no útero da sua mãe. E esse foi o primeiro contato de João com Jesus. Bem, ele, desde criança, ele viveu no deserto. A Bíblia nos fala, deixa eu ver aqui, ó, em Lucas 1:8, a Bíblia nos fala o seguinte: o menino foi crescendo e fortificava-se em espírito e viveu nos desertos até o dia em que se apresentou diante de Israel. Ele viveu a sua vida inteira no deserto, até o dia que ele começou a batizar, e ele batizou Jesus também. Em Mateus 3:13, conta um pouco da história do batismo de Jesus. E aí, quando Jesus chega a João, ele vira e fala assim, eu preciso ser batizado por você. E João vira e fala assim, eu não sou digno nem de carregar suas sandálias, de quem dera batizar você, o Messias, aquele que veio para nos salvar. E Jesus vira para ele e fala assim, eu preciso ser batizado por você para se cumprir toda a missão que foi nos designada. Então, João batiza Jesus na água. E João também batizava o povo naquela época e falava para as pessoas se arrependerem das coisas que elas faziam, dos seus pecados. Ele sempre dizia assim que ele batizava na água, mas viria aquele que batizaria no fogo e no Espírito Santo. Ele estava se referindo a Jesus. E então Jesus foi batizado por João Batista. E assim que ele foi batizado, ele com 30 anos, ele começou a falar com a população. Assim que ele foi batizado, ele começou a sua vida na sociedade, falando na sociedade. Bem, João, ele é tão importante para Jesus. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus 11:11. Vocês vão descobrir por quê. Eu acho que Jesus amava muito João, ele tinha um carinho muito grande. E em Mateus 11:11 fala o seguinte: em verdade vos digo, em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Ele sempre foi muito devoto, ele sempre amou muito Jesus, ele sempre foi muito simples. Porém,
todo mundo sabe, não sei se todo mundo sabe, né? Mas eu vou contar agora. João Batista, ele era uma pessoa que não tinha papo na língua, não. Ele falava, ele não estava nem aí porque a pessoa ia falar. Se você tinha pecado, ele jogava na sua cara o pecado. Ele era tão boca aberta, assim, que ele chegou pro rei Herodes e falou assim que era errado ele tá casado com a sua cunhada, que isso era adultério, que ele tinha feito coisa errada. No entanto, que depois João, Herodita, né, que era a mulher de Herodes, né? Sim. Ela pediu a filha da Herodita pediu a cabeça de João. Foi assim que João morreu. Bem, queria falar um pouquinho uma coisa para vocês. Como eu disse, João, ele viveu no deserto. Foi no deserto que Jesus colocou ele. Jesus não colocou ele no paraíso e nem colocou ele para fazer coisa fácil. Naquele tempo, todo mundo que falava de Jesus era morto e ele não tinha medo. Ele ia e falava mesmo e não estava nem aí. Desde criança, ele viveu no deserto e ele passou muito perrengue no deserto, é lógico. O calor, falo na Bíblia que ele comia gafanhotos, que era uma erva, não é o gafanhoto bichinho, e mel silvestre. Ele viveu no deserto. Então, e eu também estava precisando um pouquinho da história de São João, e fala assim que São João, ele nunca brigou com o lugar que ele estava. Então, quantas vezes a gente mesmo briga com o lugar que a gente está, com o nosso trabalho, porque o nosso trabalho não é bom, porque a nossa faculdade não é bom, porque a nossa família não é boa. A gente tem que parar de brigar com o lugar que a gente está. E outra coisa, João, ele é uma pessoa de muita autoridade. E ele é uma pessoa que ele é muito respeitado e todo mundo tem um carinho, uma admiração muito grande pela história dele, por tudo que ele viveu. E hoje eu falo, quantas vezes a gente se torna refém daquilo que as pessoas nos falam, daquilo que as pessoas nos diz, ou a próprio refém dos nossos sentimentos. João, ele viveu no deserto, como eu disse, e quantas vezes a gente está no deserto e mesmo assim reclama? Ou às vezes a gente está num trabalho que a gente não gosta e mesmo assim reclama. E quantas vezes a gente se torna refém de palavras ruins? É a mesma coisa eu virar pra Bia e falar assim, Bia, você é uma tonta. Você não vai conseguir passar na faculdade, ou você não vai arrumar um emprego bom. Se ela se tornar refém daquilo que eu falo pra ela, ela nunca vai progredir na vida dela. Às vezes Deus entrega pra gente uma missão e às vezes a gente fica, ai meu Deus, será que vai dar certo? Ai meu Deus, será que isso? Daí vem a Bia e fala assim, nossa Camila, você tá fazendo isso? E às vezes é a sua missão. E não é porque você vive no deserto que Jesus não está lá do seu lado. A sua vida depende de você. De mais Isso, eu ia falar isso. Tipo, exemplo, a gente tá num trabalho que a gente não gosta, onde fala palavrão, e a gente não gosta dessas coisas, e a gente só depende da gente. A gente pode ser profeta onde a gente quiser, como João foi profeta no deserto, a gente também tem que ser profeta no deserto. Então, a gente só está na situação que a gente está por conta da gente. E outra, não é porque eu tô no deserto que eu tô abandonada. Que, tipo, eu não vou sair dali. Não se permita estar em um lugar ruim. Seja diferença no lugar ruim. Seja diferença na sua casa, seja diferença no seu trabalho, seja diferença na sua escola. Se a vida do seu amigo não der certo, não significa que a sua não vai dar certo. Se o casamento dos seus pais não deram certo, não significa que o casamento seu não vai dar certo. Se os sonhos dos seus pais não deram certo, não significa que o seu não vai dar certo. Para de se tornar refém daquilo que só te machuca, que só te prejudica. Tenha a autoridade de João, de falar para todos os cantos a história de Jesus e o que Jesus é na sua vida. Tenha também a sabedoria de Santo Antônio, de orar, de estar ali em comunhão com Jesus. Seja São Pedro, pescadores de homens, pesca homem para Jesus. Às vezes, eu não estou dizendo que quando a gente está com Jesus, a gente não está no deserto, a gente está muito no deserto. A gente está mais no deserto do que se a gente não estivesse com Jesus. Mas isso não significa que ele não está com você. A gente tem que ter fé. Às vezes a gente está passando por um momento difícil na nossa vida, como a pandemia hoje em dia, e a gente fica, ai meu Deus, se lamentando. Para de se lamentar! Para!
Você tem que... Ai, falta 28 segundos. Agora que eu tô falando, né? Gente, Eu vou entrar em outra live, gente. Mas enfim, para de se lamentar. Não seja refém dos seus sentimentos. Não seja refém das coisas ruins que acontecem na sua vida. Se você passou por um momento... A gente precisa de momentos ruins para crescer. E a gente que tá sempre com Deus, a gente passa no deserto. Vai cancelar a live. Já vou